Recentemente, vários vídeos viralizaram nos Estados Unidos. As pessoas ficaram muito preocupadas com a aparência das comidas que elas estavam comprando no mercado. Elas chegavam em casa, depois de fazerem suas compras de mercado, e quando iam comer ou pegar frutas, legumes, verduras e até carne, elas se deparavam com isso. Um abacate completamente borrachudo, que não quebra, não corta e que tinha uma aparência muito estranha. Uma banana completamente elástica que quase dobrou no meio, gente, parece um slime. E uma melancia com uma aparência totalmente duvidosa, totalmente sem suco e borrachuda. Mas o que chamou realmente a atenção das pessoas na internet foi esse vídeo, onde uma mulher mostra uma blueberry que ela comprou, que parece mais aquelas borrachinhas que a gente coloca no fone de ouvido, sabe? E o peito de frango, gente, que tinha vários pedaços de vidro dentro. A aparência plástica das comidas chamou muita atenção dos norte-americanos que choquem. Descobriram que a comida deles é de plástico só agora em 2024. Um minuto de silêncio, então, para a inteligência dos norte-americanos que descobriram apenas em 2024 que a comida dos Estados Unidos não presta. Bom, vamos rir, né? Vamos rir, mas vamos rir com respeito. Eu não vou fazer um minuto de silêncio, você que faz aí na sua casa. Não é novidade para ninguém que nós, seres humanos, estamos consumindo plástico. Os microplásticos são partículas menores do que 5 milímetros de plástico que podem ser liberados da embalagem de alimentos, de bebidas, de pneus, de roupas, de canos. Diversos estudos já mostraram que esses fragmentos de plástico estão contaminando a água e o solo, atingindo inclusive os alimentos que nós consumimos. E nós ainda não sabemos quais são as consequências para a saúde pública desse consumo exagerado de plástico. Mas é aquela coisa, né? Certamente bem não faz. Só que nos Estados Unidos a coisa tá muito, mas muito pior. E eu já venho falando isso, há muito tempo. Quando eu morava lá nos Estados Unidos, eu já reparava que a comida era muito estranha. Tipo um saco de espinafre que você compra no mercado, você deixa na geladeira durante um mês e nenhuma das folhinhas estragam. Ele não estraga, não solta líquido, não faz bolha na embalagem. Nada, gente, nada. O negócio parece realmente comida da Barbie, comida de plástico. E as pessoas começaram a perceber agora, em 2024, que pequenos pedaços de plástico estavam sendo misturados com o arroz por determinada empresa lá dos Estados Unidos para que o arroz rendesse mais. E isso foi notícia nos Estados Unidos e também na mídia internacional. E é aí que fica aquela pergunta: até onde vai a ganância humana? Até quando nós, civis, seremos prejudicados por essas empresas que só pensam em lucrar e que não têm ética nenhuma para com o consumidor? O setor alimentício é um dos mais problemáticos e vocês nem conseguem imaginar o tamanho do problema. Eu costumo dizer que eles trabalham lado a lado com a indústria farmacêutica. Vem o setor alimentício e te adoece, e depois vem a milagrosa indústria farmacêutica te vendendo milagres e soluções em pequenos comprimidos que você tem que pagar muito caro para obtê-los. Por mais que as pessoas estejam querendo defender esse tipo de coisa, a verdade é uma só. O país que tem o maior índice de obesidade e o maior índice de doenças vasculares do mundo realmente não cuida da alimentação da sua população. Não adianta! Existem dados, existem imagens, existem pesquisas, existem provas, e contra dados, imagens, pesquisas e provas, as suas alegações em defesa dessa comida de plástico não valem absolutamente nada. É sério, você tem que ser muito iludido e muito vendido para não perceber. Em todo caso, a justificativa para essas imagens horripilantes de comidas de plástico na internet é que essas comidas foram congeladas antes de serem vendidas. Porque esses alimentos ainda não estavam prontos para o consumo, eles ainda não estavam maduros. Então, o produtor, para não perder a sua produção, congelou esses alimentos, descongelou esses alimentos e depois colocou para vender. Mesmo assim, mesmo com essa justificativa que não justifica absolutamente nada, não dá pra gente querer ir contra os dados. A comida dos Estados Unidos é sim péssima e está destruindo a saúde da sua população. Quando eu morava lá nos Estados Unidos, eu assistia várias e várias propagandas de remédio sendo vendidas para doenças que são causadas por uma alimentação ruim. Então é como eu disse anteriormente, é uma matriz
Matrix. Vem a indústria alimentícia, te destrói, e depois vem a indústria farmacêutica como salvadora e te vende um comprimido ou uma canetinha emagrecedora milagrosa. Enfim, a Matrix está aí. Se você está desperto para enxergá-la, parabéns. Se você não está desperto para enxergá-la, é óbvio que você vai fazer vídeos defendendo essas comidas de plástico dos Estados Unidos. Nós não podemos esquecer que tudo o que acontece nos Estados Unidos, logo em um curto período de tempo, vira tendência no mundo inteiro. Principalmente no Brasil. O brasileiro adora importar tendências norte-americanas. Como, por exemplo, nós importamos a hype dos copos Stanley, nós importamos a hype dos slimes e tantas outras tendências que acontecem lá primeiro e depois se espalham para todos os países do mundo. Infelizmente, essa tendência, a das comidas de plástico dos Estados Unidos, não é algo que começou a acontecer agora, em 2024. Isso tem, pelo menos, uns 50 anos. E existem vários cases, é só você procurar na internet, de como a comida norte-americana foi piorada ao longo dos anos. E tudo isso parece uma grande conspiração, gente, mas não é não. Isso é a vida real. Existem muitas comidas que são produzidas nos Estados Unidos e são banidas em outros países. Aquela balinha Skittles, por exemplo, ela foi banida na Suécia e na Noruega, porque os aditivos e corantes da bala fazem muito mal à saúde, como por exemplo, tem ali dentro dióxido de titânio, que faz as cores da bala serem mais vibrantes. O dióxido de titânio é um componente tóxico e a União Europeia está trabalhando para banir a bala Skittles da União Europeia inteira, para que isso não entre mais na Europa. A maioria das marcas de pães nos Estados Unidos também são banidos em muitos países no mundo, graças a um componente usado para embranquecimento da farinha que vai nos pães norte-americanos. A carne de porco dos Estados Unidos também foi banida em vários lugares no mundo. E o motivo é que muitos componentes tóxicos são usados na composição da carne. A ractopamina é uma delas. Ela acelera o metabolismo dos porcos e com isso, a carne de porco norte-americana já foi banida em mais de 160 países no mundo. E a lista não para de crescer. E não é só carne de porco não, tá? A carne de frango dos Estados Unidos também é banida de diversos países. O FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, aprova que a carne de frango nos Estados Unidos seja lavada com cloro. Então, gente, é bizarro assim, eles pegam o frango e colocam dentro de uma piscina de cloro e ele fica lá dentro por alguns minutos cozinhando. E o cloro penetra na carne. E você pega, compra essa carne e leva para sua casa. É meio que como se você tivesse dado um mergulho numa piscina com a boca aberta, engolido um monte de água com cloro e gostado daquilo. Sabe aquele refrigerante que brilha no escuro, Mountain Dew? Gente, sério, o negócio parece que tá aceso, parece uma caneta Bic verde. Inclusive, eu acho que eles são feitos da mesma coisa. O negócio parece que é radioativo, sei lá. Pois é, na Áustria e na Noruega, o refrigerante de Chernobyl já foi proibido. E o motivo é simples, ele tem um corante de cor amarela dentro chamado tartrazine, que é conhecido como Yellow 5, que é o mesmo corante usado lá no Skittles. Esse corante causa dor de cabeça, hiperatividade e pode ser ainda mais perigoso em pessoas que sofrem com TDAH e com transtornos de ansiedade. Esse composto dentro do Mountain Dew já foi proibido na Europa, ou seja, aqui na Europa, esse refrigerante brilha menos no escuro. E a lista dessas comidas norte-americanas banidas do mundo inteiro é imensa, sério. Eu ficaria aqui, sei lá, horas e horas falando as comidas que vêm dos Estados Unidos e que são banidas no resto do mundo, justamente porque possuem muitos ingredientes que são perigosos. Vocês já viram a lista de comparação dos ingredientes do ketchup feito nos Estados Unidos e feito fora dos Estados Unidos? É sério, gente, é absurdo. Então a realidade é a realidade, não há como negar, por mais que você, no auge de sua insanidade, tente justificar o que está acontecendo nos Estados Unidos como é porque eles congelaram a comida e depois descongelaram e daí ficou assim. A realidade é uma só. A comida dos Estados Unidos não é comida de verdade. Independentemente das trends virais no TikTok que apareceram agora em 2024, eu já tô falando isso desde a época que eu morei lá, porque eu precisei morar lá para ver
ver com os meus próprios olhinhos. Quando eu era iludida e deslumbrada pelos Estados Unidos, eu também não enxergava. Eu precisei ir lá e ver o que essa comida fez comigo, com a minha saúde, com o meu corpo, com a minha vida, com o meu humor. Eu precisei ver com os meus próprios olhos para poder acreditar. E talvez é isso que falte nas pessoas. Talvez é um pouco mais de experiência, um pouco mais de vivência, um pouco mais de vida. Sabe assim? Vai viver antes de ficar defendendo esse tipo de coisa. Falta um pouco de maturidade nessas pessoas. Mas o que está acontecendo agora em 2024 é mais uma dessas trends de TikTok que vai passar. As pessoas morando lá, elas não vão ter opção, elas vão ter que continuar consumindo esses alimentos, né? A menos que elas tenham uma fazenda em casa, que elas tenham plantações em casa, elas estão presas a esse sistema. E isso, meus queridos, é só mais um dia nesse paraíso chamado planeta Terra. Um lugar que tem muitas paisagens muito lindas, locais deslumbrantes e centenas de milhões de arrombados.